Olá. 10 dias depois do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o regime fundamentalista iraniano resiste. Mais de 1.200 pessoas foram mortas até agora no Irã, pelo menos 480 no Líbano, 23 nos países do Golfo árabes do Golfo Pérsico atacados pelo Irã, 13 em Israel, além de 8 soldados norte-americanos. O barril de petróleo rompeu a barreira de $100 nesta segunda-feira, depois caiu para menos de $90 por causa de uma declaração do presidente Donald Trump de que a guerra está praticamente concluída, o que parece muito distante da realidade. O barril de petróleo do tipo Brent, do Mar do Norte, que é o padrão da Bolsa de Mercadorias de Londres, chegou a $119,50 por barril. É o maior preço desde 2022. A alta naquela época foi por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. A Rússia é a terceira maior produtora mundial de petróleo e o petróleo russo está submetido a sanções impostas pelas potências ocidentais. A alta desta segunda-feira está ligada à indicação pelo Conselho dos Sábios da Revolução Iraniana de Mojtaba Khamenei para suceder o pai como supremo líder espiritual da Revolução Iraniana. Esta posição dava a seu pai a função de ditador do regime teocrático iraniano, mas a ditadura dos ayatolás está abalada. Provavelmente nenhum líder terá o poder que o ayatolá Ali Khamenei tinha. Ele foi assassinado no primeiro dia da guerra. O poder, de fato, estaria hoje nas mãos de Ali Larijani, ex-negociador nuclear, ex-presidente do parlamento, atual secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, que foi o assessor indicado por Khamenei para governar o país, caso ele, o líder supremo, fosse morto, como realmente aconteceu. Outra figura poderosa dentro do regime é o presidente do Majlis, o parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, ex-prefeito de Teherã, que já foi candidato a presidente. Os preços do petróleo já estavam em alta com o bloqueio do Estreito de Hormuz, a saída do Golfo Pérsico, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. Isto obrigou países como a China e a Índia a aumentar a importação de petróleo bruto da Rússia. O petróleo subiu mais ainda porque a indicação de Mojtaba Khamenei sinaliza um fortalecimento da linha dura dentro do regime e um prolongamento da guerra. O presidente Trump alegou que os preços vão cair rapidamente quando a ameaça nuclear do Irã for eliminada. Os preços da gasolina e do transporte têm impacto na inflação e Trump se elegeu com a promessa de reduzir o custo de vida, acabar com as guerras eternas, especialmente as no Oriente Médio, e com as políticas de mudança de regime em outros países. Quando a guerra começou, em 28 de fevereiro, tanto o presidente Donald Trump quanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixaram claro que o objetivo principal é mudar o regime iraniano, acabar com a ditadura teocrática que há 47 anos está no poder em Teherã. Mas é muito difícil fazer isso sem uma operação terrestre. Os Estados Unidos e Israel não pretendem enviar soldados ao Irã e não há uma posição armada capaz de tomar o poder. A Blitz da Alemanha nazista, ao atacar Londres com umas bombas voadoras V2 na Segunda Guerra Mundial, só fortaleceu a determinação dos britânicos de lutar contra a ditadura de Adolf Hitler. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos jogaram mais bombas no Vietnã, no Laos e no Camboja do que usaram em toda a Segunda Guerra Mundial e perderam a guerra, muito politicamente por falta de apoio interno, mas perderam. Na Guerra do Kosovo, a Sérvia abandonou o controle da província depois de 78 dias de bombardeios da Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, foi em 1999, mas logo a OTAN ocupou o território. A Rússia entrou também e tomou o aeroporto da capital do Kosovo, mas
a situação foi controlada e as potências ocidentais, a OTAN, ganhou a guerra. Nos últimos dias, houve notícias de que a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, está treinando e armando uma milícia curda para invadir o Iraque. Os curdos foram rifados várias vezes pela sociedade internacional ao longo da história. São o maior povo do mundo sem um Estado nacional. São de 30 a 45 milhões de pessoas, das quais 8 a 10 milhões vivem no Irã. Na Primeira Guerra Mundial, os curdos lutaram contra o Império Otomano, o Império Turco, e receberam a promessa dos vencedores de que teriam seu país. Mas, em 1920, Winston Churchill, na época subsecretário do exterior britânico para as colônias, juntou a província curda de Kirkuk, rica em petróleo, às províncias de Bagdá e Bássora para criar o Iraque. Churchill queria um Iraque suficientemente poderoso para conter o Irã, que na época ainda se chamava Pérsia. No fim da Guerra do Golfo de 1991, o então presidente George Bush incitou curdos e xiitas a se revoltar contra a ditadura de Saddam Hussein, mas não deu apoio militar e eles foram massacrados. O mesmo risco os curdos sofrem agora. A invasão norte-americana de 2003 fragmentou o Iraque, os curdos conseguiram autonomia regional, mas o grande beneficiário foi o Irã, que viu o inimigo histórico, o Iraque, ser derrotado, Saddam Hussein, e a maioria xiita tomar o poder no Iraque depois de séculos. Na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico, as forças democráticas sírias, uma milícia árabe curda de maioria curda, foram a principal força terrestre aliada dos Estados Unidos. Para agradar a Turquia, inimiga histórica dos curdos, Trump rifou mais uma vez os curdos, abandonou os aliados que recentemente foram derrotados pelo novo regime sírio, liderado por Ahmed al-Sharaa, que pertenceu à rede terrorista Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Trump e altos funcionários dos Estados Unidos têm batido cabeça na tentativa de explicar os objetivos da guerra. O secretário da guerra, Pete Hegseth, um ex-apresentador da Fox News, que serviu na Guarda Nacional no Afeganistão, no Iraque e em Guantánamo, declarou que esta não será mais uma guerra eterna e que o objetivo não é mudar o regime iraniano. Não é o que dizem Trump e Netanyahu. Trump não quer uma guerra longa, declarou que está perto do fim, mas que não acaba nesta semana. Tudo indica que será uma guerra longa, porque o Irã está determinado, o regime iraniano está determinado a resistir, a não se render, e a proposta de Trump é de uma rendição incondicional. Então a guerra é uma questão de sobrevivência para o regime iraniano. O Irã não é a Venezuela, não tem uma vice-presidente como Delcy Rodrigues, nem um regime que decidiu ceder para não perder tudo. Israel também aposta numa guerra longa para enfraquecer o regime iraniano até o ponto em que entra num colapso total. Trump tem pressa, mas o secretário Pete Hegseth declarou que como o secretário Pete Hegseth declarou que este é apenas o começo, Trump disse que é o começo de uma mudança profunda no Irã, da qual a guerra seria apenas uma primeira etapa. O secretário de Estado, Marco Rubio, chegou a dizer que os Estados Unidos bombardearam o Irã porque sabiam que Israel ia atacar o Irã e que a retaliação visaria os soldados e as bases norte-americanas no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm 19 bases permanentes na região, e soldados num total de 60 instalações militares no Oriente Médio. São cerca de 40 a 50 mil soldados norte-americanos, mas a declaração de Rubio sugere que os Estados Unidos estão lutando uma guerra de Israel. Há protestos dentro da base de Trump, do movimento MAGA, que significa faça a América grande de novo, América no caso Estados Unidos,
Expoentes da extrema-direita, como os jornalistas Tucker Carlson e Megyn Kelly, acusam Trump de colocar Israel primeiro e não os Estados Unidos. Rubio se desdisse horas depois, afirmou que é uma guerra dos Estados Unidos com os objetivos de acabar com o programa nuclear para impedir o Irã de fazer armas atômicas, acabar com o programa de mísseis, pelo menos de mísseis de médio alcance, destruir a marinha iraniana e acabar com as milícias financiadas e treinadas pelo Irã no Oriente Médio, que seriam mais de 60. Rubio não falou em proteger o povo iraniano, uma promessa feita por Trump em janeiro, quando a ditadura dos ayatolás e da Guarda Revolucionária massacrou manifestantes de manifestações de protesto, matando pelo menos 6 mil pessoas, talvez até 33 mil iranianos. As ações militares dos Estados Unidos e de Israel são bem-sucedidas do ponto de vista operacional, mas esta confusão quanto aos objetivos reflete a falta de estratégia e o caos que caracterizam o governo Donald Trump. O simples fato de que não havia um plano para retirar os civis norte-americanos do Oriente Médio revela a falta de planejamento do governo Trump. E a possibilidade de derrota é grande é grande sem uma força terrestre que ocupe o território. Se o regime iraniano sobreviver, ganhou a guerra politicamente, terá muito maior incentivo para desenvolver armas nucleares como última garantia de segurança. Para o regime iraniano, repito, esta é uma guerra existencial, uma luta pela sobrevivência. A estratégia atribuída a Khamenei é semear o caos na região e no mundo. A primeira defesa do Irã contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel é fazer um bombardeio de saturação para que os inimigos gastem suas munições de defesa, fiquem sem mísseis de defesa, mísseis antimísseis e antidrones. Como os Estados Unidos e Israel atacam sistematicamente as defesas antiaéreas e as bases de lançamento de mísseis iranianos desde a Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, as principais armas do Irã são drones. A Ucrânia ajuda na defesa contra esses drones que usam a mesma tecnologia dos empregados pela Rússia. O segundo elemento da defesa do Irã é abalar a economia mundial, fechando o Estreito de Hormuz, a saída do Golfo Pérsico, por onde passavam 80 a 90 navios por dia, com 20% do petróleo consumido no mundo. A largura mínima do Estreito de Hormuz é de 39 quilômetros, o que torna os navios alvos fáceis. No momento, só há navios chineses sendo autorizados a passar. Trump já ameaçou romper o bloqueio. Nesta segunda-feira, Trump falou que os Estados Unidos têm os melhores navios para fazer varredura de minas e que vão desobstruir o Estreito de Hormuz. E o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o grupo naval liderado pelo porta-aviões Charles de Gaulle, que chega à região para operações defensivas, também pode ajudar a garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. Hoje o petróleo chegou a 119,50, já falei, caiu abaixo de 90, quando Trump falou que a guerra está praticamente concluída, mas se o bloqueio do Estreito de Hormuz continuar, o banco norte-americano Goldman Sachs prevê que o barril de petróleo chegue a $150. A maior cotação nominal até hoje foi de $147,50 por barril em julho de 2008, antes da grande recessão deflagrada pelo colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em setembro de 2008. O terceiro ponto da estratégia do Irã é atacar os países da região onde há bases de soldados dos Estados Unidos: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Omã e Turquia. O Irã conseguiu o que o movimento de resistência islâmica, o Hamas, queria em 7 de julho de 2023, quando fez aquele ataque terrorista contra Israel. O Hamas queria criar uma guerra regional no Oriente Médio, envolvendo todos os inimigos de Israel.
os países árabes tentaram impedir os Estados Unidos de atacar justamente para não inflamar toda a região. A exceção talvez tenha sido a Arábia Saudita. De acordo com o jornal The Washington Post, o príncipe herdeiro saudita e ditador de facto, Mohammed bin Salman, ligou várias vezes para pressionar Trump sob o argumento de que a hora é agora para acabar com o regime fundamentalista xiita iraniano. A Arábia Saudita, que abriga as cidades sagradas de Meca e Medina, é sunita e disputa com o Irã, que é xiita, a liderança do mundo muçulmano. Os dois países são rivais. Durante a intervenção militar saudita na Guerra Civil do Iêmen, os hutis, rebeldes xiitas zaiditas apoiados pelo Irã, lançaram vários ataques contra a Arábia Saudita, inclusive contra instalações petrolíferas em maio de 2019. A China negociou o restabelecimento de relações diplomáticas entre iranianos e sauditas. Isso foi anunciado em 10 de março de 2023. O objetivo do Irã é fazer com que esses países que estão sendo atacados e não entraram na guerra pressionem os Estados Unidos a parar com os ataques. Mas o tiro pode sair pela culatra. Os Emirados Árabes Unidos estão sendo alvo de tantos ataques, de tantos mísseis quanto Israel. Dubai, por exemplo, que é um dos Emirados, não tem bases norte-americanas, tem o aeroporto mais movimentado do mundo, que foi atacado, assim como o edifício mais alto do mundo, Burj Al Khalifa, onde funciona um hotel. O Irã atacou, assim, o modelo econômico que fez o sucesso de Dubai. Então, em conversas privadas, esses países estariam incentivando Trump a terminar o serviço e derrubar o regime, e até admitem a possibilidade de entrar na guerra se o Irã não parar de atacá-los. O problema é que Trump quer acabar logo com a guerra, ou então vai declarar vitória e retirar os Estados Unidos do conflito, e o regime iraniano está decidido a lutar pela sobrevivência até o fim. É uma guerra existencial. Se não cair, a ditadura teocrática ganhou, tende a ser mais radical e retomar o esforço para fabricar armas nucleares. A TV norte-americana CNN noticiou nesta segunda-feira que os Estados Unidos preparam uma operação especial para tentar tomar os 400 quilos de urânio enriquecido a 60% que o Irã teria, estariam perto do teor de 90%, que é o exigido para a fabricação de armas nucleares. Seria a primeira ação de soldados norte-americanos em território iraniano. O presidente Jimmy Carter tentou fazer uma operação especial para resgatar os reféns na embaixada dos Estados Unidos no Irã, e isso foi no ano de 1980, mas fracassou. Então seria a primeira vez desde aquela tentativa que os soldados norte-americanos entram em território iraniano. A dúvida é se terão informações suficientes para pegar esses 400 quilos de urânio enriquecido e se esse urânio não está distribuído em locais diferentes para dificultar esse tipo de operação. É mais uma promessa de campanha que Trump quebra, de não enviar soldados norte-americanos para zonas de guerra. 54% dos norte-americanos são contra a guerra, e esse número tende a aumentar ainda mais com a morte de mais soldados e o aumento nos preços da gasolina. Se você gostou, leia o meu blog Globalização em Crise, me assine meu canal no YouTube e me acompanhe no Instagram, no Substack, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.